E aí, a gente vai começar aqui o programa falando de algumas coisas extracampo que a gente tem pra falar. A primeira é lembrar aqui, cara, das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Esse programa era pra ter saído perto ali do dia 8 de fevereiro, que foi quando completaram-se 7 anos dessa tragédia. Que foi uma tragédia, mas não foi um acidente, né? Foi negligência. O Flamengo recebeu 10 crianças e devolveu 10 corpos. E, aparentemente, ninguém vai ser punido por isso. A última decisão judicial que ocorreu foi de absolvição de todo mundo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello, que é o presidente da gestão, né? Tinha acabado de começar a gestão Landim, então tinha um mês de gestão Landim. Então, assim, a responsabilidade da negligência é do Eduardo Bandeira de Mello. A acusação prescreveu por causa da idade dele, então assim, a justiça brasileira foi tão devagar, como costuma ser, que prescreveu a acusação dele, mas os outros acusados ainda estavam sendo julgados e foram absolvidos por falta de provas. O Ministério Público recorreu dessa decisão, então a gente está nesse momento. E assim, a minha expectativa com a justiça é muito pequena, por mais que haja alguma espécie de condenação justa, o cumprimento das penas certamente não vai ser justo, porque é assim que a justiça funciona no Brasil. A justiça tem lado e não é o lado das vítimas, das pessoas tipicamente vítimas desse tipo de crime, é o lado de quem comete esse tipo de crime. Negligência, se você tem dinheiro, se você mata 10 crianças pobres, algumas pretas, se você tiver dinheiro, você passa livre com isso. E aí cabe à torcida do Flamengo, como ela faz, relembrar disso, não deixar a memória dessas crianças se esvair. Então fica aqui nossa homenagem a essas 10 crianças, que não pode ficar esquecido jamais o que aconteceu, o que o Flamengo fez com essas crianças. Exatamente. Eu também estou de acordo com você, né? Porque ter esperança na justiça para gerar algum tipo de punição aos responsáveis por essa tragédia, que foi uma tragédia e não um acidente, realmente é bem vã, né? É bem vaga essa esperança, ela é praticamente nula de que alguma coisa vá acontecer aos responsáveis. Decepcionante, mas não surpreendente, né? Então a gente tem que seguir relembrando esses 10 nomes, relembrando essas 10 crianças que perderam suas vidas nessa tragédia absurda, e que sirva de lição para que nunca mais aconteça no futebol brasileiro algo sequer similar a isso, que sejam cuidadas dessas crianças, que sejam tratadas da maneira mais digna possível, que não sejam negligenciadas a segurança delas, porque são pais que estão entregando seus filhos à responsabilidade dos clubes. Então isso precisa, a gente precisa bater nessa tecla sempre, tá ligado? Porque o clube não é dono dessas vidas. É mais duro até, porque as famílias estão entregando as crianças e o sonho de uma vida melhor, saca? Pra muita família, esses moleques que jogam bola, eles são a possibilidade de mudar de vida, sacou? É a esperança de transformação completa. E receber foda. Corpo, e aí você vê cara. Esse sonho, se esvaindo dessa maneira trágica, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar a dor que essas famílias sentem, tanto eles quanto o segurança também, que estava presente e testemunhou tudo aquilo, ajudou as crianças, as sobreviventes, a saírem dos contêineres e depois foi demitido. Um trauma, foi demitido, um tratamento inacreditável por parte do Flamengo também com ele, e além da demissão, um trauma para a vida inteira, porque ele nunca vai se recuperar disso, vai aprender a conviver, mas deve ser muito difícil você voltar a ser a mesma pessoa que você era antes de vivenciar uma experiência dessa. É isso, o caso é responsabilidade da gestão Eduardo Bandeira de Mello, mas a gestão da tragédia em si, do trato com as famílias, é responsabilidade 100% da gestão Rodolfo Landim, em coparceria com... Foi uma vergonha para a imagem do Flamengo, para a instituição Clube de Regatas do Flamengo, uma vergonha do tratamento que foi dado ao caso. E em parceria com o Dunchi também, que foi fundamental para fazer as coisas do jeito que fez, né? Inclusive, fica aqui minha recomendação de 2 para quem quiser se aprofundar mais nisso. Eu acho que é muito importante a gente, como flamenguista, se aprofundar nisso. A gente é duro, é muito difícil, é um tema muito complicado, dói pra caralho, é triste pra caralho a gente lembrar disso, mas a gente precisa lembrar e recomendar aqui 2 mídias. A primeira é um documentário que tem na Netflix, que foi feito em parceria pelo UOL,
dirigido pelo Pedro Asbeg, que eu não lembro exatamente o nome, mas se procurar Tragédia no Ninho, Incêndio do Ninho na Netflix, você acha. O documentário é muito duro, ele mostra exatamente como é que foi o tratamento, tudo que aconteceu, toda a negligência que foi feita antes do incidente e depois do incidente. E o livro também é Longe do Ninho. Eu olhei pra lá porque ele tá aqui na minha biblioteca, Longe do Ninho, da Daniela Arbex, que é uma das maiores jornalistas investigativas que a gente tem no Brasil. Ela tem grandes trabalhos, venceu o Prêmio Jabuti, os caralhos, e ela se aprofundou nesse livro. Esse livro, inclusive, não consegui terminar, porque é muito duro, mas eu vou voltar pra ele, porque é importante. Apenas aqui para fazer justiça ao nome do documentário, é O Ninho, Tragédia, Futebol e Tragédia, perdão. Perfeito, O Ninho, exatamente. Futebol e Tragédia na Netflix. E aí fica a nossa homenagem a Átila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Jetson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique, Riquelmo de Souza, Samuel Tomás Rosa e Vitor Isaías. Todos tinham idades entre 14 e 16 anos. Hoje todos entraram em acordo depois de tanto mal fazer essas famílias. A diretoria conseguiu entrar em acordo. A última das famílias, o acordo só foi feito na gestão BAP, pra gente ter ideia de quão merda foi essa gestão. Do quanto foi enrolado esse processo todo. Por Landim e Dunchi. E aí, a gente falando aqui desse tema triste, vamos manter ainda na tristeza um pouquinho, porque a gente vai ter que falar um pouco aqui do racismo que o Vinícius Júnior sofreu, da reação do Filipe Luiz. Acho que vale a pena a gente contextualizar rapidinho antes de entrar no tema. O Vinícius estava em campo pelo Real Madrid na partida dos playoffs da UEFA Champions League contra o Benfica, e depois de fazer um gol e comemorar dançando, ele tomou um cartão amarelo. Aí já começa aquela coisa, né? A gente já poderia criticar pra caralho daí, porque tem jogadores que dançaram comemorando gol a vida inteira e nunca tomaram cartão amarelo. Mas beleza, até aí não tem nada que a gente possa provar. Mas depois disso começa a situação. Ele foi muito... A torcida do Benfica ficou revoltada com ele dançando em frente à bandeirinha de escanteio, começou a atacar coisa nele, e aí os jogadores do Benfica ficaram revoltados. O tal do Prestiani, que é um argentino, ele começou a xingar o Vini, até que o Vini denunciou que ele tinha chamado... que ele tinha sido chamado de macaco pelo Prestiani, só que como um bom racista, ele é covarde. Ele tapou a boca com a camisa para não ser feita uma leitura labial e, enfim, aí na hora ali o juiz não conseguiu... o juiz acionou o protocolo de racismo, né, da FIFA, que, enfim, é um protocolo de racismo feito por racistas, que também aí não resolve porra nenhuma, e... ficou uma certa confusão ali, mas como era só, entre aspas, a palavra de um contra a palavra do outro naquele momento, o juiz mandou retomar o jogo e o jogo foi retomado com muita gente no estádio xingando o Vinícius. E aí eu vi relatos de gente que falou que no estádio não dava pra saber o que estava acontecendo, eu vi gente falando que dava pra saber, mas enfim, de fato, no estádio eu vi vídeos que dá claramente pra você ver que tinha gente também chamando o Vinícius de macaco. E parece que o Prestiani chamou ele de mono, que é macaco em espanhol, e aí ficou nisso. Tem mas vídeo assim, de torcedores atrás do gol do Benfica fazendo gesto. O Federico Valverde, inclusive, chama o árbitro e aponta para a arquibancada para falar: olha só, eles estão fazendo um gesto de macaco ali na arquibancada, e o árbitro caga solenemente. E aí as coisas tudo segue em frente, né? Porque exatamente. assim aí terminou o jogo, aí começa a surgir mais e mais e tal. E, cara, assim, é aquela parada que, porra, já meio que é extensamente falado, assim. Porra, e aí você vai poder falar isso melhor do que eu, pra quem estiver ouvindo só em áudio e ainda não viu nossas carinhas. Eu sou branco, o Matheus é negro. E assim, cara, eu já ouvi isso de você e de vários outros amigos negros que, mano, ninguém que é negro vai passar pelo processo de acusar alguém de racismo sem que tenha sido, de fato, sentido isso, sabe? E aí, pela reação do Vini, pela reação do Mbappé, a gente já pode ver que a coisa aconteceu dessa forma, e principalmente pela reação do próprio Prestiani, porque isso foi algo que todo mundo falou, que quando tem um vídeo do Mbappé falando você é racista, e você vê o Prestiani diminuindo. Qualquer pessoa numa situação que não cometeu racismo e tá sendo acusado de cometer racismo, a pessoa ia voltar com tudo, a pessoa ia ficar com raiva, ainda mais jogador de futebol que tem essa parada que não gosta de ser acusado, não sei o que, bababá. Então, assim, é muito óbvio o que aconteceu nessa situação. E outra, quando o Vinícius Júnior vai em direção ao árbitro reclamar,
o Prestiani, sem saber do que o Vinícius Júnior tá reclamando, já faz um não sei o quê. Pode crer. Tipo, tá de mimimi, sabe? Foi uma reação bem assim, vai reclamar com o árbitro, vai chamar a mamãe, tá ligado? Tipo, dá pra ver exatamente o que aconteceu. E pro azar do Prestiani, pro azar dele, o Kylian Mbappé comprou o barulho, tá ligado? Pro azar dele, o Mbappé comprou o barulho, e comprou o barulho grandão, tanto dentro quanto fora de campo. Sim. E aí, aplausos pro Mbappé, porque é muito fácil você, depois do jogo, ir publicar uma rede social, uma hashtag, postar uma foto do Vinícius Júnior ao teu lado e falar, tô contigo, Vini, mas não tem nenhuma postura mais incisiva sobre o que ele tá enfrentando basicamente sozinho, tá ligado? E que muitas vezes faltou até dos próprios companheiros de Real Madrid, né, cara? Muitas vezes o Vini tá sozinho enfrentando isso e a galera em volta dele não compra tanto barulho. Talvez internamente até compre, dê segurança pra ele, mas na hora de ir pro pau ali, a galera não tá indo, né? A galera vai, discute e tudo mais, mas precisa falar sobre as coisas do jeito que elas são, tá ligado? Às vezes você falar o nome do que está sendo praticado tem um impacto muito maior do que você só demonstrar sua revolta e, sei lá, partir para confusão com o adversário, ou aquele empurra-empurra, aquele, você falou sim, eu ouvi o que você falou. Não, irmão, faz igual o Mbappé, chama de racista. Você é um racista, filho de uma puta, e vou acabar com a tua vida, vou te destruir, seu merda. Tem que ser nesse pique, tá ligado? E aí, retomando a cronologia dos fatos, acabou o jogo, o Mbappé pediu pra falar com a imprensa brasileira, foi dar uma declaração à Tati Mantovani, que é da TNT Esporte, que é um excelente repórter. Inclusive, Tati Mantovani é craque demais. Ela é muito foda. Ela é muito foda. E aí ele falou tudo que aconteceu, deu a cronologia dos fatos, falou tudo que rolou. E aí, 5 vezes. Chamou de macaco 5 vezes. Avançando um pouco no tempo, ele falou que não fui racista, fui homofóbico, chamei ele de maricão. Não. Aí tá liberado, aí foda-se, né? Mas assim, tá muito claro que realmente ele chamou o Vini de macaco, como acontece sempre. O Vini tem sido frequentemente atacado de maneira racista na Europa, porque isso provavelmente aconteceu com todo mundo, mas quem tem coragem de enfrentar é o Vini. E aí eu vi até uma galera comentando recentemente que, cara, essas coisas têm acontecido muito mais denúncia de jogador falando que recebeu mensagem racista nas redes sociais. E, certamente é porque o Vini tá enfrentando, então isso, eu vou usar um termo aqui que tá até um pouco gasto, mas você empodera outras pessoas, outros jogadores a enfrentar também, porque, cara, meio que imagino que a galera tenha pensado que tava sozinha, né? Eu até vejo, meio que digredindo aqui, assim, indo para outros cantos, eu vejo muitos jogadores da antiga, brasileiros, que foram jogar lá fora, e eu sinto uma certa resignação quando eles falam sobre a questão racial lá e tal, porque me dá a impressão de que todos eles se sentiam sozinhos nesse caso. Então acho que uma forma de lidar era realmente, tipo, internalizar que acontece e tal. Então, assim, eu acho que isso muda muita coisa e eu acho que já denota um pouco do tamanho do Vini Júnior pro futebol mundial, assim, já. E é mais ou menos por isso que José Mourinho, após o jogo, utilizou da imagem do Eusébio, da figura do Eusébio enquanto ídolo do Benfica, para minimizar e falar que o clube não é racista ou que os torcedores não são racistas porque tem um ídolo que é preto e está marcado na história do clube. Mas imagina o que esse ídolo preto passou nas mãos dos racistas europeus que estão aí desde sempre, que estão aí fazendo das suas desde sempre, e não tinha a plataforma para falar. Infelizmente o Eusébio não tá vivo para contar os racismos que ele sofreu, porque certamente sofreu. Certamente é só ouvir o que os negros portugueses sofrem hoje. Você vai pra qualquer negro português, não vamos nem falar dos brasileiros, porque em Portugal tem muito racismo, muita xenofobia contra brasileiro branco, isso rola muito. E vai perguntar pros negros portugueses o tipo de racismo que eles sofrem hoje. O Eusébio hoje é idolatrado pela torcida do Benfica, e há alguns anos, mas foi só depois dele se provar, entre aspas. E aí, enfim, depois... Você precisa ser 10 vezes melhor. E aí, depois que rolou tudo isso, veio uma onda de apoio ao Vinícius Júnior, várias figuras do futebol. A gente precisa bater nessa tecla também, que foi muito forte a onda de apoio ao Vinícius Júnior, de figuras proeminentes do mundo da bola, comentaristas, ex-jogadores, ex-técnicos, treinadores, gente atualmente que também participa e está envolvida no futebol, então essa onda de apoio a ele também foi bem importante. Dentro dessa onda teve a fala do Kompany, né, que foi muito... com razão, 12 muito... minutos. 12 minutos foi com razão muito divulgada, né, ele fez...
foi perguntado, e aí, cara, ele começou a falar, falou da experiência dele. Ele é um cara que eu não lembro dele ter falado muito disso enquanto era jogador, mas que ele falou, basicamente, foi uma aula de 12 minutos, assim. Pra quem é branco é obrigatório, assim, porra, acho que pra galera pros negros que não viram, acho que vale a pena ver, porque deve dar uma sensação de, porra, estão falando sobre isso e é uma aula de 12 minutos. Sentindo representado, tá ligado? Exato, é uma aula de 12 minutos do Company sobre o assunto. E aí ele fala que, cara, eu não reagia, mas isso também acontecia comigo. Aconteceu na Bélgica, aconteceu na Inglaterra, em vários lugares aconteceu. Esse fim de semana agora, pô. Tanto o jogador do Wolves, quanto do Wolverhampton, da Inglaterra, quanto do Chelsea, sofrendo ofensas racistas nas redes sociais após as partidas. Hugo Souza, aqui no Brasil. O Hugo Deneca, ontem, tá ligado? E aí, até falando da reação, acho que, porra, um questionamento que eu vi uma galera fazer e que vale ser feito pra caralho é a falta de reação dos jogadores brasileiros, assim, cara. Porque foi muito pouco jogador brasileiro que entrou na dividida pelo Vini Júnior, cara. A galera tem que falar. Porra, o Neymar, pra questionar a CBF se deu parabéns, ele fala, mas agora pra questionar o racismo que o Vini sofre, é silêncio. Os grandes jogadores brasileiros da geração, galera que joga com o Vini. O Rodrigo, meu irmão, cadê o Rodrigo falando sobre isso? O Rodrigo também deve sofrer igual. O alvo maior é o Vini, mas o Rodrigo deve sofrer tanto quanto, saca? Tipo, os jogadores brasileiros têm que começar a falar sobre o assunto. Não dá pra deixar o Vini sozinho. Parece que ele é um exército de um homem só pra enfrentar essa porra toda. E ele é forte pra caralho. Por isso que eu valorizo muito a atitude do Mbappé, tá ligado? Sim. Por isso, assim, além do você ter a hombridade, ter o caráter e ter o culhão mesmo pra chegar e botar o pau na mesa e falar, olha só, seu filho da puta, você foi um racista que eu ouvi o que você falou e você não vai se livrar disso tão fácil, porque eu vou perturbar a tua cabeça. Não vai ser só o Vini que tá nessa luta, eu tô com ele, tá ligado? Tipo, falta muito isso por parte dos jogadores brasileiros que sofrem com isso, tá ligado? É gente que sofre com isso que me deixa mais, assim, sem saber, sem conseguir entender. Não sei se eles não querem se expor, não sei se eles não querem lutar por algo, não sei se isso é muito coisa de esquerdista, tá ligado? Da mente deles. Acho que é tudo meio junto, né, cara? Mas é muito falta de letramento também, é uma galera... Falta de letramento. É uma galera que, eu acho que também, aí passando um micro paninho aqui, é uma galera que começou a jogar bola muito cedo, então, tipo, falta um pouco de estudo, e acho que é uma galera que desde muito cedo é isolada, que tá isolado ali no mundo do futebol, então acho que tem Você certo... tem um tratamento diferente. Tem um certo contexto aí, acho que o sofrimento existe, mas talvez seja um pouco mais blindado do que na rua, do que a galera que... Aos olhos dos brancos, você é o preto premium, tá ligado? Você tem ali uma outra categoria. O jogador de futebol tá numa outra categoria e que não sofre do mesmo, como eu posso dizer, você não sofre tão intensamente porque você tem muito dinheiro. E aí isso dá uma amenizada. Mas quando você entra em contato com multidões, você sendo jogador de futebol, você entra em contato com multidões, você entra em ambientes que você não costumava frequentar, você vê situações que você não costumava ver, é mais fácil você silenciar para continuar sendo aceito nesses lugares do que você botar a boca no mundo, falar e apoiar alguém que está lutando por igualdade, realmente enfrentando de frente ali o racismo. Para você acaba sendo prejudicial porque você não quer perder o que você suou tanto para conquistar com a sua carreira de jogador, tá ligado? Tem esse lado também, mas não deixa de ser decepcionante. Acabou que hoje, a gente tá gravando na segunda-feira, hoje a UEFA anunciou uma punição de um jogo preventivo ao Bresciani, que aí eu acho até assim, tem um lado de tipo assim, me parecer que eles estão fazendo isso por causa da repercussão, mas acho que é bom isso, o Bresciani jogar essa partida pode acrescentar muito nesse caldo aí. Acho que é bom pelo menos ele não jogar, porque aí depois investiga esse direito. Eu acho que pouco provável que ele seja de fato punido, então pelo menos alguma punição ele vai ter, porque, enfim, realmente acaba que a gente consegue julgar que é óbvio que ele fez o que fez, mas não tem prova, né? Acaba que fica sem prova, fica o dito pelo não dito, então acho que vai ser difícil ter uma punição de fato aí. Mas aí, falando dos ecos disso, acabou que, como vários técnicos foram perguntados disso no mundo, perguntaram pro Filipe Luís também, logo antes da partida contra o Lanús,
E aí ele foi muito mal, né, cara? No dia ele reagiu logo no dia seguinte ali. E o Felipe foi muito mal. Em 2 ocasiões, primeiro me pareceu que ele não estava preparado para falar sobre o assunto, e aí é um erro da assessoria de comunicação do Flamengo, que é uma assessoria de comunicação liderada pelo Rodrigo Paiva, que saiu da CBF depois de ser acusado de assédio moral e sexual. Então, assim, isso já é importante a gente falar, que é esse tipo de gente que comanda a comunicação do futebol do Flamengo. Existem meio que 2 comunicações diferentes, né? Tem a comunicação do departamento de futebol e a comunicação dentro do departamento de marketing, que aí é a galera que faz redes sociais e tal, Flá TV. Mas, assim, me pareceu que o Felipe Luiz não estava preparado para responder sobre o assunto, e ele respondeu muito mal, né? Muito mal, muito mal. Foi decepcionante, assim, de ouvir. Claro que tem a casca de banana jogada pelo repórter, que fez a pergunta. Sim. Ele faz num tom de... Você já foi maltratado por argentinos quando você veio aqui visitar o país? Que tipo de pergunta é essa? Mas é decepcionante porque o Felipe deu uma sabonetada, né? Sim. Querendo ou não, ele deu uma sabonetada, e aí, tipo, eu não quero ser leviano aqui e falar os motivos dele ter feito isso. Claro que todo mundo tem as suas suspeitas, mas depois ele tentou consertar, e aí vale ressaltar também a postura exemplar do Danilo. Pô, eu Sim. fico muito feliz de ter sido ele o responsável pelo gol do tetracampeonato, porque agora ele tem o estufo, ele tem a envergadura para botar os dedos nas feridas quando precisam ser colocados. Sim. E consegue falar sem rodeios sobre os temas que são necessários e bater em quem precisa tomar porrada. Eu acho que o Felipe foi muito mal, e aí isso é um ponto pacífico já entre nós, e foi, sei lá, uma das pouquíssimas vezes que eu vi a torcida do Flamengo unificada com o mesmo pensamento. Assim. Todo mundo, ainda mais porque tava quente o assunto, tá ligado? Tava ali, tinha acabado de acontecer. Tava todo mundo com sangue fervendo, né, cara? É foda. Sangue fervendo, e aí o Felipe dá aquela sabonetada, e aí a galera foi dentro dele mesmo, foi dentro dele, e não dá pra dizer que foi injusto, tá ligado? Não foi. E assim, eu vi muita gente indo num caminho de tipo assim, porra, não imaginava que o Felipe tava do lado deles, do lado dos racistas. No dia lá que rolou a parada, eu tentei não falar tanto, porque, mano, é um momento que, assim, o Felipe errou pra caralho. Eu não queria ficar na postura de ficar defendendo ele. Eu acho que, assim, a gente tem informações sobre os pensamentos políticos do Felipe, e, assim, pelo que eu sei, ele não é um cara de direita, assim, não é um cara que votou no Bolsonaro e tal, mas eu acho que ele é um cara muito político, é um cara que tenta sempre meio que conciliar as paradas ali e tal, e tem coisas e tem coisas que não dá pra conciliar. E aí, até já pegando aqui a resposta do Felipe, depois do jogo contra o Madureira na coletiva, ele falou sobre o assunto. Acho que até vou pensar se eu coloco aqui no vídeo, vamos ver se eu coloquei aqui agora. Se eu coloquei, vai sair agora. Primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu tô com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu tô falando. Eu sei que, como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. E, como eu falei um dia antes, para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague. Que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil. Fazer camiseta não racismo é fácil. Usar pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil. O difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta.
do companheiro de vocês. Perdão, isolado, desculpa, isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra. No Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem, o pessoal que está aqui me conhecem bem. Mas tudo bem, eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente, vamos lá. Se não coloquei, vocês estão me ouvindo de novo, mas assim, o Felipe, ele falou assim, eu fui mal interpretado, é óbvio que eu apoio irrestritamente o Vinícius, só que assim, duas coisas que eu acho que faltou o Felipe entender. A primeira é ele entender que ele errou. E acontece, ele errou. Em campo ele errava e fora de campo ele vai errar. E erra em vários momentos e tal. E faltou ele falar, cara, cometi um erro, porque se o cara diz que apoia irrestritamente, na hora que alguém levanta a bola numa dividida dessa, que ele tem que apoiar o Vinícius, cara, ele tem que vir na canela. Ele tinha que ter falado. Meu irmão, não interessa, não entendeu? E aí. Não importa o jeito que me trata, eu sou branco, louro e daí, tá ligado? Pra mim, poderia me passar aqui muito bem como um argentino. Não é esse o ponto, tá ligado? A mim, eles vão tratar bem, sempre. E aí eu acho que vai até um pouco vai um pouco disso que a gente tava falando, do quanto o jogador e a galera do mundo do futebol parece um pouco descolado da realidade. Porque, cara, óbvio, o Flamengo foi bem tratado quando foi na Argentina, mas o Flamengo ficou numa redoma, porra. Em todos os jogos que teve na Argentina, na maioria dos jogos, a gente teve casos de racismo, porra. Contra o Estudiantes lá teve, contra o Racing lá teve. Eu acho que o único jogo que talvez não tenha tido foi contra o Central Córdoba, que foi por acaso o jogo que eu e Chico fomos, e que... Porra, beleza, foi fantástico lá, foi maneiro pra caralho, a gente foi super bem tratado pela torcida dos caras. Inclusive eu e Chico fomos no meio da torcida dos caras e não teve nada, mas assim, é diferente, é uma cidade do interior, então os caras estavam muito mais aproveitando a onda ali de ter um time numa Libertadores, jogando contra o Flamengo, recebendo o Flamengo e tal. Então, assim, me parece talvez que o Felipe tenha ignorado esse ponto de que, tipo, o fato do elenco do Flamengo ter sido bem recebido não quer dizer que a torcida do Flamengo ter sido bem recebida também, sabe? Faltou ele ir um pouco mais na canela, tipo, caralho, que merda que tenha rolado isso com o Vinícius. E aí, porra, eu entendo um pouco que tá num momento meio merda, talvez ele nem tenha acompanhado tudo, porque o Felipe é doente por trabalho, então, tipo, eu realmente acredito que ele esteja num momento ali se debruçando pra caralho sobre o futebol do Flamengo, como tentar melhorar, mas é aquilo, eu acho que talvez o problema seja um pouco a nossa expectativa, né? Acho que a gente esperava que o Felipe tivesse uma postura diferente do que ele teve, mas é uma expectativa gerada pela própria postura do Felipe, né? A gente considera ele um dos nossos e ele agir dessa forma talvez tenha gerado essa quebra. E, pô, sexta-feira, que foi o dia que rolou toda a repercussão dessa fala do Felipe, foi bem complicado, assim, cara. Ainda mais a gente que filipista pra caralho e defende muito. A sensação foi de, ter sido traído por um amigo, realmente, né, cara? Essa foi a sensação mesmo, cara. E assim, além de tudo isso, tem uma outra questão que eu tenho pensado bastante, que cara, o racismo é um problema de gente branca, tá ligado?
são as pessoas brancas quem tem que resolver o problema do racismo. As pessoas negras, a existência delas já é uma luta antirracista, tá ligado? Tipo, só delas estarem vivas, respirando, elas já estão lutando contra o racismo e estão lutando contra o sistema nesse sentido. Sabe, a questão de posicionamento, de ver os caras que realmente precisam estar na frente, estar participando dessa luta contra o racismo, isso precisa partir muito de gente branca também, mano. Tipo, claro que as pessoas pretas, elas sofrem na pele, elas se revoltam, elas vão para a linha de frente, porque tá todo mundo na linha de frente e isso já é natural da gente, tá ligado? É questão de sobrevivência, né, cara? Porque é a gente que sofre isso e é questão de sobrevivência. Mas eu acho que a luta para erradicar essa questão na nossa sociedade, que, claro, nesse momento, principalmente no momento que a gente vive enquanto sociedade, mundialmente, parece até uma utopia, né? Você pensar nisso, porque as pessoas estão cada vez mais perdendo a vergonha, cada vez mais, principalmente no ambiente online, perderam completamente a vergonha, já estão sendo... Inclusive, eu vi uma reportagem recentemente sobre quanto o TikTok o algoritmo do TikTok está impulsionando conteúdos criminosos de gente que faz apologia a nazismo, que idolatra Hitler e essas coisas no ambiente do TikTok. Claro, tudo bem disfarçado, porque batemos nessa tecla. Cada vez menos disfarçado, né, cara? Covarde, cada vez menos disfarçado, sim, porque as Big Techs são cada vez mais coniventes com isso, porque é do interesse deles, aparentemente. Isso começou na internet, mas já tá vazando pro mundo real. Esse fim de semana teve protesto neonazista com simbologia e tudo na França. O candidato a primeiro-ministro da França postou hoje fazendo com um apito de cachorro com negócio de leite, postando com negócio de leite. Então, assim, tá cada vez mais. A tampa do bueiro foi aberta na internet, mas os ratos estão saindo já na vida real, assim. Nós que estudamos história, a gente sabe geralmente no que isso leva, né? Só resta a esperança de que as coisas vão melhorar, mas a expectativa é de que não vão melhorar, né? No canal Gold teve uma entrevista bem bacana do Jackson Irvine, depois do jogo contra o St. Paulo, que ele bate nessa tecla, ele fala, inclusive, sobre o quanto o mundo do futebol precisa estar unido mesmo para combater o racismo. Então, isso parte também das pessoas que não são diretamente afetadas. Porque esse tipo de solidariedade, de ver, se enxergar como parte do problema quando você fica calado, é importante também. Sim. Nessa luta, cara, porque é algo que é um processo que vai levar anos, décadas para ser erradicado, mas no futebol, ali no microcosmos da bola, precisa ter atitudes enérgicas das autoridades, porque você tem que ter ali o seu firmar a sua posição, tá ligado? Firmar a sua posição. Não é só uma placa No to Racism na beira do campo. A gente realmente é contra o racismo no nosso esporte. E aí a gente vai punir, vai atrás, vai buscar realmente as punições para quem pratica isso dentro do nosso esporte, porque o nosso esporte é inclusivo, tá ligado? Se você não é aliado, você tá do lado dos racistas. Se você não tá agindo pra acabar com o racismo, você tá sendo racista. Hoje em dia é isso que tá posto. Por mais que... Se você tá sentado numa mesa com 2 nazistas e você não fala nada, tem 3 nazistas sentados na mesa. Né? É isso, assim. Não tem muito pra onde fugir. Até acho que numa utopia poderia ter um lado tipo assim, eu apoio a luta contra o racismo, mas eu não faço nada. Mas hoje em dia não tem mais como fazer isso. No futebol ainda mais tem que ser feito. Mas é aquele negócio. Não tem mais como fazer isso, porque o outro lado tá fazendo bastante. Exato. E assim, tá fazendo bastante. E a esperança não pode ser na FIFA, porque o presidente da FIFA, que vai dizer o tempo todo que vai lutar contra o racismo, não sei o quê, tá sentado na mesa do lado do Trump, que é o maior racista do mundo, tá ligado? Presidente dos Estados Unidos, dos Estados Racistas Unidos da América, tá ligado? Então, assim, meio que, tipo, o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo.